Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, o tema de hoje, o que disse Biden em seu discurso na ONU referente ao Oriente Médio, principalmente entre Israel e Líbano? Quais serão as palavras deles? Mas agora, o que está por trás disso? O que nós podemos mencionar e conversar aqui sobre os acontecimentos? Será que é a intenção de paz? Será que não? O que está por trás disso? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Pessoal, é muito simples. É só vocês assistirem o vídeo até o final. Gostando do vídeo, siga o nosso canal, pessoal. Deixa o seu like, comente aqui embaixo e compartilha, pessoal. Somente assim os canais que trazem informação de uma maneira objetiva, de uma maneira coerente e realmente com fonte de dados, vai poder crescer cada vez mais. E isso depende de cada um de vocês, para nos ajudar e fazer parte da nossa comunidade. Vamos fazer ela crescer? O Acorda com Rubens Henrique? Então, pessoal, conto com vocês. Vamos lá? Bora pro vídeo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. É com grande prazer que eu trago para vocês aqui cada vez mais assuntos e cada vez de grande relevância. Agora, nós estamos presenciando agora a ONU com seus discursos, com suas falas muito bem elaboradas. Cada político que vem lá fala, fala e fala. Mas a gente sabe que boa parte dessas falas, infelizmente, são apenas retóricas. São apenas falas de políticos que prometem muito. Afinal, a gente está vendo isso, nós estamos presenciando isso há décadas. Diversas presidentes passaram, governos passaram e tudo ficou nas palavras, meramente no papel. Acordos ambientais, acordo disso, acordo daquilo. Cada hora soma-se. É até 2000, até 2020, até 2030 e assim por diante. Ou seja, são meras falas. Mas uma fala do Biden que até tem algo ali por trás, por isso que eu fiz esse vídeo. Que ele disse o seguinte, que Estados Unidos está trabalhando para a paz, para evitar o que? Um conflito generalizado, principalmente ali no caso do Oriente Médio, principalmente entre Líbano e Israel, que as pessoas possam voltar para suas casas, que possa evitar um conflito generalizado, que Estados Unidos está trabalhando fortemente desde o dia 7 de outubro para evitar isso. Agora, o que é realidade? O que vamos falar é o seguinte, pessoal. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos falam para evitar, para ficar nos meios diplomáticos, ele está enviando armas para Israel. Ele está enviando homens para o Oriente Médio. Para quê? Para defender o seu parceiro econômico, para defender o seu único e realmente fiel parceiro ali no Oriente Médio. Pois, apesar que os Estados Unidos tem a maior base militar do Oriente Médio, fica ali no Catar. Porém, o Catar tem relação comercial ali, de certa forma, com ambos os lados. Por isso que ele é um grande intermediador ali dos grupos, tanto do Hezbollah quanto do Hamas. Agora, tem uma outra coisa que a gente não está vendo o pessoal comentando, mas também é com grande importância. Pois para o governo hoje do Biden, e no caso a sua sucessora Kamala Harris, que está concorrendo à eleição presidencial contra o Trump, para eles um conflito ainda mais generalizado em larga escala no Oriente Médio e cada vez se tornando mais agressivo, cada vez pior em termos humanitários, em termos econômicos, em termos gerais, é extremamente prejudicial para ela. Então, ao mesmo tempo que eles têm que mostrar que estão defendendo ali para o povo judeu americano, ao mesmo tempo eles também têm que mostrar que eles, olha, eu estou fazendo aqui somente para defesa, somente para isso, somente para aquilo, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Para quê? Que é para continuar com o seu eleitorado islâmico também. Essa é a realidade. Então, para eles, questão americana, em tempo de política, não é interessante o conflito. Mas para o Netanyahu, não. Porque, de acordo com as falas do próprio Netanyahu, é que eles vão fazer que o povo volte para o norte de Israel, que eles vão mudar o panorama internacional e estão tomando atitudes antes que ela ocorra.
eles já estão tomando elas. Agora, para o primeiro-ministro do Líbano, o Najib, isso é um ato, de certa forma, terror. Isso é um ato que eles estão simplesmente querendo dizimar tudo. E um dos ataques que nós vimos nessa semana foi um dos mais brutais que que Israel fez ao território do Líbano desde 1990, matando mais de 550 pessoas, sendo elas 50 crianças. O que é isso? Nada mais é do que um crime de guerra, essa é a verdade, independente do lado que você apoie, pessoal. Ferir o civil, seja de qual lado for, é crime de guerra. A partir do momento a gente pôde presenciar isso, lamentavelmente, que caiu um míssil em um prédio e derrubou o prédio inteiro. Então, por mais que mate, por mais que fira, por mais que agrida o Hezbollah, ao qual é o alvo de Israel, num prédio inteiro não vai ter somente membros de Israel, do Hezbollah. Essa é a verdade. Vai ter ali pessoas civis. Então, não há ato que justifique uma coisa dessa, do mesmo jeito que não tem justificativa o 7 de outubro, não tem. Agora, nós também temos que ver o panorama e um plano geral. Você não pode simplesmente ver o fato hoje, por mais que você tenha uma ideologia, por mais que você apoie mais um lado do que outro, você tem que ver o panorama geral. Antigamente, até antes da Segunda Guerra Mundial, todo aquele país era Palestina. Ponto. Isso é realidade. Agora, a partir de 1948, foi criado pela ONU, que inclusive foi um dos discursos até mesmo do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual, se a ONU criou Israel, por que não pode criar o Estado da Palestina, um país Palestina novamente? Por quê? E outra coisa, se você pegar as fronteiras que foram estabelecidas pela própria ONU em 1948 e realmente tirar de direito e de fato ali em meados de 49, eram muito menores as fronteiras do país Israel do que é hoje. Até hoje tem colonos na Cisjordânia, fato este que já não poderia mais ocorrer. A gente está vendo atos na Cisjordânia, a gente está vendo atos ainda ali na faixa de Gaza, desastrosos. Então, rompendo as declarações, rompendo as normas da própria ONU, ao qual já determinou que Israel tem que sair das áreas palestinas. Mas ele simplesmente rasga e acabou. Mas por quê? Porque ele tem um aliado como os Estados Unidos que veta todos os seus projetos. Então, se o Biden está tão preocupado com a paz, para que isso seja resolvido de maneira democrática ali, de maneira diplomática, para que ele faz isso, manda armas e veta tudo que a ONU está tentando fazer? É uma atitude realmente aceitável? O que você acha? Agora, nós estamos vendo ali uma situação se agravando cada vez mais e mostra uma outra coisa também. Que o governo dos Estados Unidos tem influência em Israel, sim. Porém, muito menor do que Israel tem nos Estados Unidos. Pois boa parte da elite americana é judaica. E se você ver o panorama, hoje para os Estados Unidos não é interessante realmente um conflito generalizado, principalmente no Oriente Médio, pois vai afetar não só a parte humanitária, mas a parte econômica, que é o que realmente eles se importam, não só eles, mas grandes partes dos líderes mundiais, assim como China, Rússia, entre todos. Agora, nós estamos vendo esse panorama se acentuando cada vez mais, que não é interessante para o governo Biden. Porém, é interessante para o Netanyahu, porque o Netanyahu hoje está sofrendo diversos processos na justiça de Israel, do seu próprio país, por diversos casos, um deles corrupção, entre outros, que possivelmente, se ele não estivesse mais como primeiro-ministro de Israel, ele talvez ou possivelmente já estaria até mesmo preso pelo próprio Israel. Então, para esse governo, para o Netanyahu e esse governo que faz parte dessa cúpula, é interessante que os conflitos perdurem, pois eles têm um salvo-conduto de certa forma.
Então tá vendo como é muito mais... Você tem que ver um panorama geral, independente de que lado você apoia. Você pode apoiar Israel firmemente, não tem problema. Agora você não pode deixar de ver o panorama. Quando a gente pega ali a faixa de Gaza, pessoal, a partir do momento que ficaram restritos naquele local, um local muito pequeno, extremamente estreito e uma população muito grande para o local, considerado o maior nível populacional em território por metro quadrado. Então quando você pega isso, além do mais, energia é Israel que determina a quantidade de energia, de água, de alimentos que entra, se vai entrar cimento, se não vai, todos os itens que vai entrar para a faixa de Gaza, mesmo antes do 7 de outubro, vamos voltar, retroagir, isso antes, não era permitido, energia elétrica só era permitida durante 4 horas por dia, para evitar uma industrialização dali, para evitar que eles se tornassem, de certa forma, um pouco independentes. Você não poderia sair da faixa de Gaza sem autorização. Você passa por diversos bloqueios. É nada mais, nada menos do que uma prisão gigante. Pois você é cercado, até mesmo a parte de pesca ao qual você tem uma pequena faixa para pescar. O restante dali, Israel que controla, você não pode passar. Então até que ponto eles estão livres? Não estão. Então a gente tem que ver o panorama geral. Primeiro, tudo era Palestina. Segundo, eles estão cerceados no único local, proibidos de sair. Isso até mesmo antes, quando saíam, tinham que passar por diversos bloqueios para poder sair do seu próprio território. Agora, foi criado, foi feito, ainda tem colonos diversos na Cisjordânia, tomando o pouco espaço que eles ainda tinham. E quando o Hezbollah entrou no conflito, não é defendendo as ações, tá pessoal? Lembrando, 7 de outubro foi uma catástrofe, um crime de guerra, não deve ser cometido. Por isso que eu digo, feriu civis, usou civis como escudo e sequestrou, tudo é crime de guerra. Tem que ser punido independente do lado. Agora nós estamos vendo um panorama geral, um contexto geral para a gente poder abordar aqui para vocês. A opinião de vocês, cada um tem a sua e siga com a opinião que vocês quiserem. Mas os fatos são fatos. Independente de que lado você apoia, isso é fato. Quando o Hezbollah entra trocando ali foguetes, uma coisa assim, primeiro uma retaliação daqui, dali e vice-versa. Mas não foi o que a gente está vendo hoje ali no Líbano. Foi dito pelo seguinte, pelo menos pelos membros do Hezbollah, que assim que Israel deixasse de atacar a faixa de Gaza, eles também parariam com aquilo. Eles estão indo em solidariedade à faixa de Gaza e aos palestinos que ali vivem. Acabando-se aquilo, entrando numa trégua, vai cessar. Fato este que a gente não está vendo por atitudes de Israel. Tudo indica que Israel não quer a paz. Que Israel realmente vai tomar as atitudes, talvez até mesmo pelo que eu já mencionei. Pois para o Netanyahu é interessante, pois ele se mantém no poder e as coisas vão ficando por si só. Agora, será que ele está fazendo isso realmente for o fato, independente de quantas pessoas vão morrer ali? Será que é isso mesmo? Agora, o que você acha? Pois as falas do Biden foi realmente uma retórica? Ou você acha que não, que é realmente a parte incisiva, que é realmente a intenção do governo americano? E qual que é a intenção do governo de Israel? Será que é proteger somente o solo e os cidadãos israelenses? Pois nós temos até agora muitos reféns ali na faixa de Gaza e não vimos atitudes reais para voltar os seus reféns. Pois boa parte dos reféns foram mortos até mesmo por ataques de Israel. Então, qual será a intenção do governo Netanyahu? O que você diz sobre isso? O que você acha sobre isso? E qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Torcemos para que haja paz, pois conforme eu disse no vídeo anterior, uma guerra generalizada vai afetar o mundo inteiro. Não só humanitária, mas também econômica. E todos serão afetados. Todos. Espero que vocês gostem do vídeo.
sigam aqui o nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e pessoal, compartilha. Vamos fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Abraço!